Você já teve a sensação de estar prestes a perder algo que nem sabia que queria? Como se uma escolha errada pudesse custar mais do que um relacionamento, pudesse custar a si mesmo? Eu tive. E não foi em terra firme. Foi em alto mar, onde ninguém vê, mas tudo se sente. Se alguém me dissesse que a pior tempestade da minha vida não seria no mar aberto, mas dentro de mim, eu teria rido. Hoje, se pudesse voltar, não riria. Teria me preparado. Meu nome é Rafael. Tenho 28 anos, nascido e criado em Florianópolis. Desde pequeno, ouvi meu pai falar sobre a vida embarcada como se fosse uma devoção. Ele era chefe de máquinas e dizia que o oceano era o único lugar onde um homem podia se ouvir de verdade. Nunca entendi essa frase, até entender. Depois de anos de estudo, formações técnicas e um processo seletivo sufocante, fui convocado para embarcar como praticante de máquinas num navio petroleiro internacional. A notificação chegou numa terça-feira à tarde, enquanto eu jantava com minha noiva, Fernanda. Estávamos juntos desde a faculdade. Ela era minha estrutura. Mas naquela noite, ao ler o e-mail, alguma coisa dentro de mim tremeu. Não de alegria, de dúvida. Você vai, né? Ela perguntou com um sorriso que escondia medo. É o meu sonho. Mas eu não tinha mais certeza de qual sonho era esse. Na manhã do embarque, vesti o uniforme e fui ao porto de Paranaguá. O calor era sufocante, mas não foi isso que me incomodou. Era como se eu estivesse caminhando para dentro de uma história que alguém tinha escrito para mim e que eu aceitava sem ler as entrelinhas. No convés, tudo era novo. Ruídos constantes, vozes secas, ordens rápidas, o cheiro forte de óleo e sal. Apresentei minha identificação, recebi minha cabine e instruções iniciais. Tudo muito funcional, rígido, preciso. E ainda assim, havia espaço para o que não se explicava. Foi nesse intervalo que ele apareceu. No segundo dia, fui convocado para uma reunião entre setores. Como praticante, minha função era observar. Cheguei 10 minutos antes. A sala estava quase vazia. Olhei pela janela que dava para o mar e pensei no que eu tinha deixado para trás. Então, a porta se abriu. Entrou um homem com postura firme, crachá de oficial, pasta sob o braço. Cumprimentou brevemente. Capitão Lima, segundo oficial de náutica. Todos acenaram em sinal de respeito. Eu o acompanhei com os olhos. Ele falava pouco, mas quando falava, todo o ambiente se ajustava. Em determinado momento, sem olhar para mim, ele perguntou: primeira embarcação? Sim, senhor. Vai doer mais no silêncio do que nas costas. Houve um riso contido na sala. Mas eu não ri. Aquela frase ficou dentro de mim. No final da reunião, eu ainda guardava minha prancheta quando ele se aproximou. Você é Rafael, certo? Praticante de máquinas? Sim, senhor. Me encontre na sala de navegação às 15 horas. Preciso de alguém atento. Fui sem saber o motivo. Ele me mostrou sistemas, procedimentos, falou sobre protocolos de emergência. Mas entre as instruções, havia pausas, silêncios longos demais, e um olhar que não procurava respostas, parecia querer perguntas. Nos dias seguintes, a rotina se tornou um campo de teste. Plantões pesados, turnos alternados, refeições cronometradas. Eu gostava da rigidez, me escondia nela. Mas era nos pequenos desvios que algo se insinuava. Um toque de leve no ombro, um comentário que escapava do técnico. Até que uma noite, durante uma inspeção conjunta, ele falou sem rodeios. Você sabe o que está acontecendo aqui? Fingi não entender. Não estou falando de trabalho. Meu corpo reagiu antes de qualquer pensamento. Me afastei um passo, mas minha voz falhou. Tenho alguém esperando por mim. Não estou pedindo nada. Só avisando que, uma hora ou outra, você vai ter que parar de fugir. Saí da sala com o coração acelerado. Fiquei dias evitando encontrá-lo. Me voluntariei para turnos extras, me isolei em tarefas técnicas. Mas não dava para fugir dele. E pior, não dava mais para fugir de mim. A ligação com Fernanda veio numa noite de mar calmo. Ela dizia estar com saudade. Queria saber como eu estava.
Respondi com frases genéricas. Ela falou sobre nosso futuro. Eu só ouvia meu silêncio crescer. Na semana seguinte, ele me chamou para revisar um painel junto com ele. Precisava de alguém que não trema com pressão. A tensão era clara, não pelo trabalho, mas pela ausência de palavras entre nós. Quando terminei o relatório, ele me entregou uma folha dobrada. Se quiser entender o que está sentindo, minha cabine é a 12. Demorei 2 dias, mas fui. Bati. Ele abriu. Estava sozinho, sem uniforme. O olhar não era mais técnico, era humano. Fechou a porta. Quer falar ou ouvir? Quero entender. Então fica. Só isso. Fiquei. Sentamos frente a frente. Não houve toque, nem confissão. Só presença. Pela primeira vez desde que embarquei, eu não queria estar em outro lugar. Naquela noite, não dormi. Voltei à minha cabine com a cabeça cheia de perguntas. Mas pela primeira vez, as perguntas não me assustavam. Porque agora eu sabia onde elas começavam. Em mim. E esse era apenas o começo. Você já teve medo de se encarar no espelho? Não por causa do que mudou por fora, mas pelo que começa a mudar por dentro. Eu tive. Porque naquele navio, cada silêncio carregava uma pergunta que eu não sabia responder. Depois daquela noite em que estive na cabine dele, tudo parecia igual e, ao mesmo tempo, totalmente diferente. Os corredores tinham o mesmo cheiro de óleo e ferrugem. Os horários seguiam implacáveis, mas minha cabeça agora pesava mais que qualquer equipamento de bordo. Tentei me agarrar à rotina. Dobrei meus turnos, aceitei plantões dobrados, revisei sistemas que nem estavam na minha lista. Queria me esgotar, cansar o corpo o suficiente para que a mente parasse de pensar nele. Mas o navio era pequeno demais para evitar alguém, e ainda menor para evitar a si mesmo. No quarto dia, nos cruzamos no refeitório. Ele sentou a 2 mesas de distância, com outros oficiais. Não me olhou. E mesmo assim, eu senti um tipo de ausência que incomodava mais do que qualquer presença. Era como se estivéssemos em suspenso, esperando que alguém empurrasse o próximo passo. Mas ninguém o fez. Naquela noite, a ligação de Fernanda me atingiu como uma âncora solta. Ela falava empolgada sobre os convites do casamento, os padrinhos, os planos, e eu, do outro lado, me sentia um impostor. Cada "eu te amo" dela doía como uma cobrança silenciosa de uma dívida que eu não sabia como pagar. Não naquele momento. No dia seguinte, fui escalado para auxiliar na manutenção do gerador auxiliar, junto com 2 marinheiros e... ele, Capitão Lima. Quando vi o nome dele na planilha de tarefas, meu estômago revirou. Mas não podia recusar. Durante a inspeção, ele manteve o tom neutro, técnico. Mas havia algo nos gestos dele, nos tempos, nas pausas, que só eu percebia. Quando me aproximei para assinar a ficha técnica, ele falou baixo, sem me encarar. Hoje, às 22 horas, cabine 12, sem desculpas. Assenti. Não porque sabia o que queria, mas porque já não dava para continuar fingindo que não sentia. Na hora marcada, fui. Pela segunda vez, bati naquela porta sabendo que não sairia igual. Ele abriu. Estava calmo, como se esperasse por mim há dias. Você veio. Eu precisava. Dessa vez, não sentamos distantes. Ficamos lado a lado. Havia um silêncio entre nós, mas não era vazio. Era um tipo de silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Ele estendeu a mão. Encostou na minha. Não foi um toque invasivo. Foi um convite. Um lembrete de que eu ainda podia escolher. Isso aqui não é um jogo para mim, ele disse. E não vou pressionar. Mas não minta para você mesmo. Engoli seco. Não é fácil. Eu sei, mas viver escondido é ainda mais difícil. Naquela noite, ficamos ali. Não houve beijo, nem promessas. Só o peso da presença. Um tipo de intimidade que não precisava se explicar. Nos dias seguintes, aprendi a decifrar os sinais. Um bilhete dobrado entre os relatórios. Um olhar mais longo na hora do café. Uma pergunta sem motivo técnico. E também aprendi a temer os outros sinais. Os olhares de desconfiança dos colegas,
os cochichos abafados, os silêncios tensos quando entrávamos na mesma sala. Foi numa manhã chuvosa que ouvi a primeira provocação direta. Rafael, tá virando sombra do segundo oficial, é? Fingi rir. Aprendizado técnico intensivo. Mas aquela frase grudou como ferrugem. E ficou. Naquela noite, liguei para Fernanda e fui direto ao ponto. A gente precisa conversar. Quando eu voltar. Ela ficou em silêncio. Mas eu sabia que ela já sentia o que eu ainda não tinha coragem de dizer. E o que eu ainda não sabia é que a parte mais difícil não seria enfrentar os outros, seria enfrentar o reflexo de quem eu estava me tornando. Você já tentou voltar a ser quem era, mesmo sabendo que esse alguém já não existe mais? Foi o que tentei. E falhei. Porque o que começa a mudar por dentro, cedo ou tarde, rompe por fora. O clima a bordo mudou depois daquela noite em que estivemos juntos de novo. Não oficialmente, não fisicamente, mas de um jeito que palavras não alcançam. O espaço entre nós já não era neutro, era carregado. E todos sentiam, mesmo sem saber explicar. Passei a ser observado com mais atenção. Tudo que eu fazia parecia ter mais peso. Um atraso mínimo, um olhar mal calculado, uma resposta hesitante. Os marinheiros cochichavam, os técnicos trocavam olhares, e entre um turno e outro, eu tentava encontrar formas de agir como se nada estivesse acontecendo. Você está estranho, Rafael, disse o chefe de máquinas numa tarde. Problemas com a noiva? Assenti, porque era mais fácil culpar o que estava longe do que explicar o que queimava perto demais. Na cabine 12, ele continuava me esperando. Às vezes em silêncio, às vezes com palavras poucas, mas certas. Você pode sair dessa história agora, mas não vai sair igual. E se eu não souber mais quem sou? Então é hora de descobrir. A cada encontro, o toque se tornava mais real. Uma mão no ombro, um encostar de pernas, um silêncio consentido. Mas não havia urgência. Era como se ele soubesse que correr não faria sentido, que o mais difícil não era tocar, era aceitar o que o toque revelava. Num final de turno, ele me chamou até a sala de equipamentos para revisar um sistema. Ficamos próximos demais por tempo demais. Quando me virei para perguntar algo, estávamos a poucos centímetros. Você tem noção do que está fazendo comigo? Sussurrei, sem conseguir evitar. Só estou refletindo o que você sente. Não comecei nada. Quis responder, mas me calei e saí, como se o ar tivesse desaparecido. Na noite seguinte, Fernanda me ligou. Chorava. Disse que sonhou comigo. Disse que me perdeu no sonho. E eu não soube dizer se aquilo era só sonho mesmo. Tem alguém aí? Ela perguntou. Demorei, mas respondi. Tem alguém que despertou algo em mim, que eu não esperava, que me tirou do lugar. Ela não gritou, não me xingou. Só disse, então seja honesto, porque enganar a mim é uma coisa, se enganar é muito pior. Desliguei e fiquei olhando para o teto. Pela primeira vez, senti o chão se abrindo dentro de mim. E entendi. Ou eu pulava, ou eu seria engolido. Na manhã seguinte, pedi para ser retirado da escala do turno noturno. Disse que precisava de descanso. Na verdade, precisava pensar. Ficar só, sem ele, sem ela, só eu. Fiquei na proa por horas, observando o mar. Até que ouvi passos atrás de mim. Era ele. Você não apareceu ontem. Eu precisava fugir. Funcionou? Neguei com a cabeça. Então por que continuar lutando contra? Porque tenho medo de me perder. Ele se aproximou. Não me tocou. Mas também não recuou. Talvez seja justamente perdendo que você se encontre. Aquele dia terminou em silêncio. Mas o silêncio era diferente. Não era mais um muro. Era ponte. Você já sentiu que o que te sustenta por fora já não corresponde ao que desaba por dentro? Foi assim comigo. Porque, mesmo mantendo a postura, o protocolo, os prazos, eu já não era mais o mesmo homem que embarcou. Naquela semana, algo em mim descolou do piloto automático. Eu parava diante das máquinas e esquecia os procedimentos.
Respondia às ordens com um segundo de atraso. Era como se minha mente estivesse tentando acompanhar um corpo que andava em outra direção. E todos notavam. Durante um almoço, um marinheiro soltou alto demais. Cuidado, Rafael. O mar não perdoa quem se distrai com mais do que a bússola. Houve risos abafados. E o silêncio de Lima, que entrou logo em seguida. Ele não respondeu. Não olhou para mim. Mas ficou em pé ao meu lado durante todo o refeitório. A tensão era quase física. Naquela noite, ele não deixou o bilhete. Nem me procurou. Pela primeira vez, o vazio foi dele. E isso me desestabilizou mais do que qualquer provocação. No turno seguinte, fomos escalados para uma verificação dupla no sistema de abastecimento. Sozinhos. Trabalhamos em silêncio. Cada clique de ferramenta parecia mais alto do que deveria. Até que ele falou, sem parar o que fazia. Você quer que eu suma? Demorei a entender. Se for mais fácil para você me odiar, eu desapareço. Mas se ainda estiver tentando decidir quem você é, eu fico. Pela primeira vez, fui eu quem se aproximou. Encostei no braço dele com leveza. Um gesto quase imperceptível, mas carregado de tudo o que não conseguíamos dizer. Não quero que você vá. Só não sei como continuar com tudo colidindo dentro de mim. Então para de tentar organizar o caos. Vive ele. Naquele mesmo dia, recebi um e-mail de Fernanda. Curto, frio, mas direto. Já entendi. Não precisa mais se explicar. Boa sorte com a sua verdade. Fiquei olhando para aquelas palavras como se fossem sentença. E talvez fossem. Mas, estranhamente, senti alívio. Porque agora, pela primeira vez, eu podia existir sem mentira. Na madrugada, fui até a cabine 12. Ele me recebeu sem surpresa. Como se já soubesse. Não houve necessidade de conversar muito. Era o olhar dele que bastava. O cansaço que ele carregava também era o meu. Nos aproximamos. Devagar. Não havia fúria, nem medo. Apenas entrega. Quando o toque finalmente aconteceu, foi mais silêncio do que gesto. Foi respiração. Foi pausa. Não sei quanto tempo passamos ali. Mas naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi. E sonhei. Com paz, com leveza, com um mar calmo, mesmo estando em movimento. No dia seguinte, fomos discretos. Sempre fomos. Ninguém nunca nos viu quebrar regra alguma. Mas as pessoas sentem. O corpo fala quando a alma encontra abrigo. Um sargento me chamou no corredor. Você mudou, Rafael. Para melhor ou para pior. Para mais você. Voltei ao posto de trabalho com o peito acelerado. Lima me olhou de longe e assentiu levemente. E naquele microgesto, havia uma promessa sem palavras. Agora começa a travessia verdadeira. Você já sentiu que não precisa mais se esconder nem explicar. Apenas estar? Foi assim que soube que tudo tinha mudado. Não porque alguém disse, mas porque eu já não precisava fingir ser outro. A viagem terminou numa manhã nublada, céu pesado e o cheiro de porto tomando conta do convés. Desci com a mochila nas costas, mas era outro homem, e sabia disso. Lima desceu logo depois. Não nos falamos, não nos tocamos, mas houve um olhar. E, nesse olhar, um acordo ainda não acabou. Nos meses seguintes, embarcamos juntos 2 vezes mais. E cada embarque foi uma confirmação silenciosa do que existia entre nós. Nunca foi anunciado. Nunca precisou ser. Os olhares perceberam, mas ninguém ousou interferir. Talvez por respeito, talvez por medo, talvez por entenderem que há coisas que não se devem medir com régua nenhuma. Fora do mar, tudo ganhou outro ritmo. Alugamos um pequeno apartamento no litoral, distante dos olhares de sempre. 2 julgamentos. Ali, éramos só 2 homens vivendo o que o navio revelou. Com cafés tranquilos, filmes antigos, silêncios que não pesavam mais. Lima continuava sendo ele, contido, direto, firme. Mas agora, com um tipo de entrega que só se oferece quando não é cobrada. Eu aprendi com ele que amar não é performar. É estar inteiro mesmo nos dias em que a gente só consegue estar em pedaços. Fernanda nunca mais ligou.
mas mandou uma mensagem uma vez. Espero que você esteja em paz e que tenha coragem para seguir sendo você. Li. Agradeci. E apaguei. Não por desprezo, mas porque já não era necessário guardar aquilo que já foi perdoado. No mar, seguimos discretos, mas nunca ausentes. O mesmo ritual, os mesmos gestos. E, de tempos em tempos, o mesmo aceno de cabeça em silêncio. Ninguém precisa entender. Basta que a gente saiba. E se me perguntarem um dia onde tudo começou, não vou dizer que foi na cabine 12, nem nas mãos que se tocaram. Foi quando parei de fugir de mim. Foi ali, no fundo do mar de dentro, que me encontrei. E esse encontro, ninguém mais pode tirar. Porque no fim, a maior travessia nunca foi entre dois portos. Foi entre o que esperavam de mim e o que eu finalmente escolhi ser.